Olá, você saberia me dizer qual a diferença entre um crente e um cristão? A grosso modo, quando nós analisamos, nós pensamos que é tudo a mesma coisa. Crente, cristão, teria alguma diferença entre essas duas classes de pessoas? Mas eu quero te dizer que há muita diferença. Por muitos anos no Brasil, quando nós pensávamos em um crente, a primeira coisa que vinha à nossa cabeça era o quê? Aquela irmã do coque, aquela irmã do roupão, ou aquele irmão que usava uma roupa até aqui, um brusão até aqui, usava aquela calça comprida por muitos anos, né? Um crente era considerado assim, era visto assim, era taxado assim. E crente era visto como alguém que era um tanto quanto, por vezes, aparentemente antissocial, porque um crente não ia na praia, um crente não ia a um estádio de futebol, um crente não bebe, um crente não fazia uma série de outras coisas, né, e que vai contra, né, muita gente, né, vai contra muita gente, muitos interesses. Por muitos anos, crente foi considerado assim. Mas você saberia me dizer o que é ser um crente verdadeiro, o que é ser um cristão verdadeiro? Existe alguma diferença entre ser um crente e um cristão? Em primeiro lugar, eu quero te dizer que crente, segundo a etimologia da palavra, é alguém que crê, é alguém que acredita em alguma coisa, em alguém que acredita em algo. Né? Crente é aquele que acredita, aquele que crê. Nós poderíamos dizer que até o diabo seria um crente, porque o diabo ele acredita em Deus, ele crê que existe um Deus. Só que existe uma diferença muito grande entre acreditar em Deus e entre servir a este Deus, seguir a este Deus. E esta é justamente a diferença entre um crente e um cristão. Por quê? Eis a questão. Porque um cristão, segundo a etimologia, nós podemos entender assim, é um pequeno Cristo. O que significa ser um pequeno Cristo? É ser esta imagem, essa semelhança de Cristo, um seguidor de Cristo, tão seguidor, tão fiel que se parece com ele, faz as mesmas coisas que ele faz. Essa é justamente a diferença entre ser um crente e um cristão. Porque um crente, ele até vai na igreja, ele até acredita em Deus. Só que o fato dele acreditar em Deus não quer dizer que ele vai fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Um cristão não, um cristão ele vai na igreja e ele faz aquilo que Deus quer que ele faz. Esta é toda a diferença. Um crente, ele pode ir na igreja, mas ele pode continuar mentindo. Um crente, ele pode ir na igreja e pode continuar bebendo. Um crente pode ir na igreja e continuar fumando. Um crente pode ir na igreja e continuar fazendo fofoca da vida dos outros. Um crente pode ir na igreja e pode continuar dando calote nos outros. Um crente pode ir na igreja e continuar fazendo uma série de outras coisas que todo mundo faz. Mas e o cristão? O cristão é aquele que vai e não apenas vai, mas ele segue as palavras do seu Criador. Ele segue aquele caminho. Ele deixa de fazer uma série de coisas que ele fazia porque ele se entende, ele se vê como a imagem e semelhança do seu Senhor. Essa é toda a diferença. O crente acredita, mas não faz. O cristão acredita e faz. E isso faz toda a diferença. E você? O que você tem sido? Um crente ou um cristão? Eis a questão. Que Deus abençoe sua vida.